Oi, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resolução de problemas. Eu confesso que eu, como mãe, às vezes eu quero resolver, né? E esses dias eu assisti no repórter uma mãe que bateu na cara de uma menina, né, na Rede Record. Ela vai, né, sofrer ter a punição dela. Os pais da menina fizeram um boletim de ocorrência. Mas até que ponto o ser humano chega a agredir uma criança, né? Eu confesso que muitas vezes eu intervir, sim, em relação às crianças. Quando meus filhos estão no meio, com os primos, o que aconteceu? Eu ia lá e falava, vamos lá, conta aí o que aconteceu, é a sua vez de contar, para cada um expor o que sente. Gente, a gente sempre tem que ouvir os dois lados. Eu sempre falei pro meu filho, existe o meu, o seu, o que Deus está vendo, o que é a verdade, certo? Então vamos lá. Devido a essa situação, existem sempre dois lados. E a gente jamais, por lei até, proteção à criança, jamais a gente pode ir lá e se envolver numa briga de criança, a ponto de bater na outra. Não, né? Bom, mas como você faz com que a criança aprenda a resolver os problemas, né? Quando a gente passa a ter a resolução de problemas, tudo fica mais fácil, né? Às vezes a gente sai um pouquinho da linha. Quando se trata dos irmãos, a mãe fica brava. Lógico que a mãe fica brava. Gente, para de brigar, né? Gente, para de discutir. Não é assim. A gente quer que eles compreendam. Mas assim, os estudos hoje, o conhecimento, faz com que pra gente fique tudo mais fácil, claro, né? A forma em que falamos com as crianças, a maneira em que queremos que elas resolvam as situações, né? Fica mais fácil fazer eles raciocinarem, pensarem. Temos que aproveitar a internet e os meios de comunicação para o nosso conhecimento, não para a nossa destruição. Porque a internet, ela tá ali para tudo. Mas nós temos que ter conhecimento. Usar para o nosso conhecimento. Não para revolta, não para briga, não para discussão. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão impacientes, né? E a sensação que eu tenho é que da pandemia para cá tudo ficou mais difícil. A intolerância, ela tá muito grande. A impaciência, as pessoas não são pacientes mais. Como lidar com o outro, como conversar com o outro, como resolver as questões. Quando a gente era criança e brincava na rua, o que acontecia? Os pais, cada um estava dentro da sua casa. A gente pegou essa fase, eu peguei essa fase muito boa. Eram as meninas na rua, eram os meninos na rua, meus irmãos, e a gente brincava, eu aprendi a soltar pipa com eles. Mas quando havia uma discussão, chegava a ser engraçado, porque ficava um grupo, que é vocês, seus irmãos, outras pessoas, discutindo aquele assunto, e os outros do outro grupo, de repente, se resolvia, ficava emburrado, e tava todo mundo brincando de novo. E empresa, por incrível que pareça, quando a gente é criado desta maneira, a resolver os problemas, né, a solucionar as questões, nas empresas é assim. A gente tem que resolver, fala, tem que ficar emburrado. Mas hoje não, um quer pisar em cima do outro para crescer, um quer passar por cima do outro, sabe? E discute, e fica emburrado, e não vou resolver, né? A gente aprende, né? Eu não vou falar que eu nunca fiquei emburrado, nunca virei a cara, já, né? Até porque existem pessoas que a gente, melhor distanciar um pouquinho, né? Mas com a criança não. Com a criança não, né? A gente tem que ensiná-los a ser pacientes, a ser tolerantes. E por isso que eu acho correto, sim,
os pais estarem orientando os filhos a resolver as questões, a resolver as situações, a ter comunicação, a refletir, a se pôr no lugar do outro, a pensar no outro, né? Isso é muito importante. Sempre se pôr no lugar do outro. A refletir o outro lado, as consequências são menos graves, né? Muitas vezes nem graves e nem tem consequências. Mas às vezes mesmo assim existem consequências devido a algumas atitudes porque a gente não ensina a criança a fazer o correto. A primeira coisa, né, que é importante em toda e qualquer situação é pensar em qual é a solução adequada para um problema. Qual que é a solução? O que nós vamos fazer? É onde a gente tem que colocar o quarto passo. Refletir, colocarmos, nos pensar como resolveríamos essas questões, né? Então, assim, a gente pode pensar também o que meu filho está aprendendo. Então, os filhos, eles estão aprendendo a descrever problemas com palavras adequadas, a gerar diferentes soluções, né? Isso se torna importante porque as crianças, quando elas são treinadas dessa forma, até pelos pais, e observam os pais, porque, gente, eles seguem nosso exemplo, né? Quando a gente age assim no nosso dia a dia, na nossa casa, eles vão se acalmar e em todos os conflitos que houverem, eles vão tentar resolvê-los. Então, nós pais temos a obrigação de orientá-los para que eles saibam resolvê-los, né? E também ensine eles terem um melhor relacionamento com outros, né? Principalmente um relacionamento menos agressivo. Claro que, devido à situação, a gente observa que até as crianças chega uma hora que chega, né? Porque é muito bullying, é muitos xingamentos. E tem crianças que, assim, são muito chamadas os pais na escola, porque eles não param de fazer bullying com os outros. E aqueles outros, por mais que tenha calma, chega uma hora que eles explodem, gente. Eles explodem, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Mas os pais, eles têm que ficar em cima, orientar, falar, ensinar a ter calma, né? Pode chegar a ponto até de você mudar seu filho de escola para que ele não perca essa paciência. É um direito seu, né? É um direito seu. Mas ciente de que em outras escolas também pode sempre ter alguém que tá lá causando, né? Então é por isso que os pais, eles sempre têm que conversar com os filhos, né? E por que a gente, como nós tratamos nossos filhos dentro de casa? Como? De que forma nós tratamos nossos filhos dentro de casa? Porque o que a gente faz aqui dentro de casa, eles vão fazer lá na escola. Vão, né? É muito difícil. É muito difícil educar um filho. Gente, eu tenho um menino de 12 anos. E ele é muito bom. Ele é muito bonzinho. Mas eu já passei apuros com ele também. Quando ele é julgado injustamente, quando ele já cansou de ser julgado, ou culpado, ou intimidado, né? Chega uma hora que ele explode. Mas e nós pais, como agimos? Né? A conversa, a comunicação, a orientação. Ele fala o tempo todo pra mim ainda: mãe, eu já sei que eu tenho que chegar no horário. Porque todo dia eu falo a mesma coisa. Olha o horário. Vamos lá. Respeite o outro.
para o outro estar lá naquele horário, combinar com você, ele acordou mais cedo, ele se arrumou, ele se preparou, ou uma professora, um instrutor, qualquer pessoa que seja um médico. Então eu sempre vou ensinando horário, cumpre horário, filho, vamos lá? Então ele fala, se tem uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais, é você brigando comigo por conta dos horários, mãe. Você fala pra mim cumprir horário o tempo todo. Eu falei, mas ainda não tá, né? Cumprindo. Às vezes eu tenho que ficar chamando. Mas você sabe que você tá no caminho certo quando você tá orientando o que é certo. Tá bom? Nossa conversa para por aqui. Espero que tenham entendido o que eu quis passar pra vocês. E a próxima vai ter mais. Até mais.